tratar sobre comentários em relação a notícias ambientais no âmbito local, no âmbito regional, nacional e até internacional. Então, nós podemos observar algumas ocorrências envolvendo Boa Vista, especificamente. Então, aleatoriamente, eu vou estar fazendo comentários a respeito de notícias e alguns julgados. Roraima enfrenta a maior enchente nos últimos 35 anos. Essa é a informação do Globo, no ano de 2011. Exatamente no dia 1º de junho de 2011, nós tivemos a maior cheia histórica dos cursos d'água aqui no estado. E isso representou exatamente desastres por todos os municípios, em especial Boa Vista, em razão de ser mais povoado. Então, as consequências da natureza não sendo respeitada pelo homem. A foto da imagem acima, nós podemos observar uma rodovia, que é 174, se eu não me engano, que está já com um trecho interditado em razão do excesso de águas. E a foto abaixo, à esquerda, é de Boa Vista, na região do Beiral, que segundo a nova construção da orla, aí, no novo projeto da prefeitura, não irá inundar. Não sei, tem minhas dúvidas. A natureza não respeita os limites humanos. Polícia Federal deflagra a operação de combate ao garimpo em terras Yanomami. É uma situação que perdura já há bastante tempo, não é só Roraima, envolve também o Brasil todo, em algumas localidades que existem minérios, e é muito, muito perseguido aí por quem tem interesse. Então a Polícia Federal atuou nesse caso, com expedição de mandado, a Justiça Federal determinou a expedição de mandado de prisão. Acredito que junto a isso tinha mandado de busca e apreensão também em relação a essas ocorrências no estado, cujas consequências nós não sabemos aí a médio e longo prazo. Curto prazo é a degradação também, não só ambiental, mas da qualidade de vida desse povo indígena que está padecendo realmente de uma situação bastante complicada e o poder público simplesmente não está conseguindo fazer frente a uma questão de tão elevada magnitude. Incêndio. De vez em quando nós observamos a ocorrência de incêndios florestais, no âmbito do estado como um todo, mas esse aí, a notícia coloca como incêndio no Canarinho, mas na realidade não é incêndio, é uma queimada. A diferença entre incêndio e queimada é que incêndio ela tem uma proporção de tamanho, magnitude, que mesmo acionando os órgãos competentes, não há possibilidade de debelar. E a queimada, sim, há a possibilidade de controlar. Então, o incêndio é quando perde o controle. Então, nós temos essa ocorrência aí, que de vez em quando acontece aqui no estado. Enteado esfaqueia e mata padrasto por causa de som alto. Não precisa nem ler a mensagem, mas é uma situação que de vez em quando acontece, é que além da configuração ambiental do problema, que pode ser perturbação do sossego, ou mesmo poluição sonora, cuja pena é uma pena de pequena monta, pena criminal, mesmo administrativa, mas existem outros reflexos, como crimes aí de lesão corporal, em alguns casos, homicídio, nós já tivemos casos de situação assim, maus tratos, briga familiar, droga, uso de bebida alcoólica menor, prostituição, etc. Uma situação bastante complicada. A CIPA, que é a Companhia Independente de Policiamento Ambiental, apreende materiais que seriam levados para garimpo. Então, consequência também da atuação da Polícia Militar no combate aí à criminalidade relacionada à atividade de garimpo. Nesse caso aí é o transporte de combustível, que está muito frequente aqui no estado. Em relação a outros estados, mais de 1.000 pessoas largam casas e estão sem previsão de retorno. No caso aqui,
barragens que não conseguiram suportar. E a imagem mostra bem aí o tamanho do desastre. E imagina a quantidade de pessoas que diretamente e indiretamente padecem desses problemas. E isso foi em Minas Gerais. Novamente em Minas Gerais, o Ministério Público fecha acordo com a Samarco. Envolve esse acordo, chama o nome que se dá, nós iremos tratar na disciplina, que é termo de ajustamento de conduta. Esse é o caso de Mariana. Essa notícia é de 2018 e mostra aí um dos reflexos aí dos problemas causados pela má gestão das condições das barragens ali existentes. Forte chuva isola cidades, provoca alagamentos, desabamentos e deixa 12 mortos na Grande São Paulo. A questão da chuva exatamente pela falta de planejamento, gestão pública do espaço urbano, e também da responsabilidade da própria sociedade, que às vezes invadem localidades que não seriam apropriadas, como as margens dos cursos d'água, e aí as consequências são diretas em relação à falta de drenagem, à falta de escoamento do próprio curso d'água, a ocupação de áreas de amortecimento, áreas de inundação. Então, a natureza dá a sua resposta. Os números de um Brasil que cospe no prato do meio ambiente. Então, assim, é uma informação de uma instituição não governamental internacional, que é da WWF, e Associação Contas Abertas, dizendo que o descaso gera um prejuízo ambiental na ordem de aproximadamente o levantamento do grupo WWF e da Associação Contas Abertas mostra descaso com o patrimônio ecológico do país. O orçamento ambiental caiu 1,3 bilhões em 5 anos. Então, mostra exatamente o investimento que o governo brasileiro dá nessa área. Cada vez está diminuindo mais. No mundo, o pior desastre petroleiro do mundo ocorreu por responsabilidade da empresa Texaco na Amazônia Equatoriana. Eu tive a oportunidade de estar no Equador em 2 momentos, e lá, um dos eventos que eu participei, um palestrante foi um advogado dessa empresa, lá nos Estados Unidos, que abandonou a causa da empresa e ajudou aí no contexto do descobrimento de questões, de ações da empresa, ações que eu digo, ações de medidas que a empresa desenvolveu, no sentido de provocar realmente os danos ambientais e tentar reverter para a nação. Foi uma situação bastante complicada, tem muitas informações relacionadas a esse mega dano ambiental, um prejuízo incomensurável à natureza equatoriana, amazônica como um todo, o Equador faz parte da Amazônia Internacional, e para a população em geral. A Super Interessante, no ano de 2016, veiculou 11, talvez até mais, 11 dos piores desastres ambientais da história. Em ordem decrescente, nós temos Inferno na Terra, Cubatão, no ano de 1984. Por erro humano, cerca de 700 mil litros de gasolina vazaram de um oleoduto da Petrobras e causaram um incêndio de proporções catastróficas. Essa Cubatão também é muito conhecida por ser o lugar que, né, mais ou menos nessa época, a atuação das empresas, das indústrias, no que diz respeito à emissão de gases na atmosfera, proporcionou uma condição de salubridade absurda para as pessoas, e pessoas começaram a ter muitos problemas de saúde, crianças nascendo anencéfalos e tal, e nós temos esse registro também considerado como um dos mais relevantes do planeta. Azul é a cor mais quente. Tipo de vazamento radiativo, onde? Goiânia, em 1987, é o pior desastre de material radioativo no âmbito urbano nacional, que teve repercussão internacional. Então, esse desastre do Césio, eu estava lá em Goiânia também nessa época, não muito longe desse problema, mas os que foram diretamente contaminados precisaram de atendimento, alguns estão sendo atendidos até hoje. Isso porque o produto era produto de uma máquina de raio-x e o produto era em pequena quantidade. Imagina se fosse uma coisa de maior proporção.
Então, a ausência de cuidado daqueles que eram donos desse raio-x, que deixaram em um lugar abandonado, geraram a expectativa de o catador de lixo de capturá-lo para vender em ferro velho. E aí começou o problema, um problema gigante. Nós temos uma cidade lá chamada Badiane, em Goiás, em que grande parte dos rejeitos radioativos dos lugares que foram contaminados estão lá condicionados com data aí de décadas para a manutenção do armazenamento. O local principal, que era a residência de quem fez essa captura aí do material, ele está lacrado. Não se constrói nada em cima, tem todo um sistema lá de contenção com concreto e tal. Então foi bem complicado. Isso eu pude ver de perto. Nono caso, fracasso em segredo. Tipo de vazamento radioativo em Kristine, na Rússia, em 1957. O sistema de resfriamento de um dos reatores da usina nuclear de Mayak falhou, causando uma explosão que espalhou uma nuvem de radiação por cerca de 20 mil quilômetros quadrados. Que é muita coisa. Só para vocês terem uma ideia, Boa Vista tem aproximadamente 5.600 quilômetros quadrados. Imagina o tamanho do impacto nessa época. Oitavo caso, cenário de guerra, vazamento químico, onde Seveso, na Itália, em 1976, por falha humana, explosão e liberação de veneno no ar. Uma fábrica da empresa suíça Hoffmann-La Roche, que produzia triclorofenol, usado em produtos antibacterianos, mas que, quando aquecido, forma dioxina, substância usada na arma química chamada agente laranja, que foi bem utilizada lá, maciçamente utilizada na Guerra do Vietnã. Sétimo, foi o preço de um porre. Tipo de vazamento químico no mar Prince William Sound, Estados Unidos, em 1989. O petroleiro Exxon Valdez, tem muitos desastres envolvendo essa empresa, da Exxon, encalhou e dispersou 250 mil barris de óleo cru na costa do Alasca. O motivo, o capitão abandonou o posto depois de beber demais. Um absurdo, mas é isso mesmo. Sexto caso, Mar de Lama. Tipo de vazamento químico, onde? Bento Rodrigues, Minas Gerais, Mariana. Em 2016 não tinha ocorrido o outro desastre lá em Mariana e Brumadinho. O ano dessa ocorrência foi 2015. Olha lá, um resumo. A barragem continha lama contaminada do processo de mineração da empresa Samarco e ela se rompeu. Então, o desastre foi inimaginável, ainda perdura, sabe-se lá até quando. Então, nós observamos entre os 6, nós temos vários casos no Brasil. 87 dias de ineficiência, vazamento químico, onde? Golfo do México, Estados Unidos, no ano de 2010. A explosão da plataforma de petróleo Deepwater Horizon, da British Petroleum, matou 11 pessoas, deixou 17 feridos e rompeu tubulações no fundo do oceano. Cerca de 3,9 milhões de barris de petróleo contaminaram as águas por 87 dias. Tempo que a empresa levou para fechar o vazamento. Então, assim, nesse tempo todo, imagina o tamanho do desastre, e esse desastre não se apaga com a ação da empresa. A ação fechou, conteve o vazamento. No entanto, e as consequências? Quarto caso, veneno lento. Tipo de vazamento químico, onde? Minamata, Japão. Nós até comentamos sobre Minamata. Olha lá, esse é um dos registros do que ocorreu em Minamata. Quando? De 1930 a 1970. Esse foi o período. Nos anos 50, moradores da Baía de Minamata começaram a ter convulsões ou nascer com deformações pelo corpo. Eram os efeitos do mercúrio que a eletroquímica Schizo despejava nas águas, desde os anos 30. Terceiro caso, recalque de perdedor. Tipo de vazamento químico, onde? Golfo do Pérsico, Kuwait, em 1991. Antes de se render ao final da Guerra do Golfo e abandonar o Kuwait, o exército do Iraque explodiu 700 poços de petróleo até ser controlado. Então, assim, as consequências disso é que houve um incêndio que durou 8 meses e dispersou fumaça por mais de 7 mil quilômetros quadrados, chegando até a União Soviética.
Segundo caso, fumaça letal, vazamento químico, onde? Bhopal, Índia, quando? Em 1984. Por falta de transparência da empresa, que dificultou o tratamento e causou mais mortes ainda em razão dessa falta de esse comportamento. A culpa foi da Union Carbide, cuja fábrica de pesticidas liberou acidentalmente 40 toneladas de gás tóxico com iscionato de metila. Quem tiver dúvida a respeito desse produto químico é só pesquisar. Primeiro caso, herança radioativa, onde? Chernobyl. Esse é bem famoso. Inclusive tem um documentário que eu recomendo, muito bom, sobre Chernobyl. A ocorrência foi no ano de 1986. O pior acidente nuclear da história foi consequência de uma explosão após uma série de erros humanos durante testes em uma usina de energia nuclear. Até que o incêndio fosse controlado, 9 dias depois, uma nuvem radioativa exigiu a evacuação de 45 mil pessoas e chegou a atingir outros países da Europa. A radiação emitida foi 100 vezes maior que a das bombas de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Novamente, o governo russo tentou encobrir tudo, mas pesquisadores na Suécia estranharam o aumento dos níveis de radiação em seu território. As consequências perduram até hoje, que nós podemos observar, não só no documentário, mas no dia a dia. Inclusive, tem uma forma de turismo bem esquisito naquela região, que é o turismo na cidade de Chernobyl, que é o turismo mórbido. E é isso. Algumas outras notícias complementares: danos ao planeta serão desastrosos para a saúde humana se ações não forem tomadas, diz relatório. Isso envolve o país como um todo, mas dá referência em especial na Ásia, Oriente Médio, África. A outra notícia que nós podemos observar, a segunda aqui desse slide, no ano de 2019. Líderes mundiais se reúnem em Nairobi para a principal cúpula ambiental da ONU. Então, a ONU, frequentemente, ela realiza reuniões internacionais para discutir os encaminhamentos relacionados a essa temática. Evidentemente que todas elas voltadas para as preocupações do atual cenário homem-ambiente no planeta. Também em 2019, a ONU pede modelos sustentáveis em uso e extração de recursos naturais, que é o que não vem ocorrendo e os desastres vêm acontecendo. Eu já comentei a respeito do antropoceno. Salazievski, uma coisa parecida, comentou a revista Planeta. Em termos geológicos, o antropoceno representa a propagação global de fenômenos que não haviam sido vistos antes na história de 4,5 bilhões de anos no planeta, e cujos efeitos, em muitos casos, vão durar milhões de anos. O conceito reflete a interação da nossa própria espécie com o planeta. Então é isso, a relação homem-ambiente. Então o homem está provocando algo de tamanha magnitude no ambiente que as consequências são vistas na atual geração. Aí mostra as eras, os períodos geológicos ao longo do tempo, e o mais recente seria uma forma de alteração planetária global significativa que o antropoceno representaria, estaria nessa escala para alguns cientistas. Outros entendem que ainda não existe essa, mesmo tendo uma intervenção muito significativa do homem na natureza, ele não seria suficiente para configurar uma etapa dentro desse processo de evolução aí do nosso planeta. Supremo Tribunal Federal confirma a validade do sacrifício de animais em cultos religiosos. A notícia, bateu o martelo, é uma questão bastante polêmica, porque há um conflito entre direito fundamental ao exercício da atividade religiosa com o direito à proteção dos animais, ao meio ambiente como um todo. Então, o Supremo, antes a maior parte dos julgados eram contrários a esse tipo de atividade, mas o Supremo se posicionou de forma contundente em 2019. A União Europeia aprova a legislação para banir produtos plásticos descartáveis, que é o que vem acontecendo, inclusive em algumas localidades em nível nacional. A mensagem aqui exige a necessidade de se repensar a forma como a gente está interagindo com o ambiente. E foi estabelecido aí uma data de 23 de março como uma data
a hora do planeta. Foi estabelecido um mecanismo exatamente para todo mundo se mobilizar. Aí tem nas cidades grandes principalmente, num horário lá foi estabelecido de 23h30 às 21h30, as pessoas não ligam, desligam principalmente as luzes, algumas pessoas fazem barulho e tal, e é isso. É uma forma de mostrar que a sociedade precisa estar despertando para esse problema. Julgado do Supremo Tribunal Federal, lá do ano de 2019, falando sobre terra indígena e desastre, evidentemente, na terra indígena, com invasão constante de brasileiros e peruanos para extração criminosa de madeira, instalação de postos permanentes da Polícia Federal, FUNAI, implementação de políticas públicas pelo Poder Judiciário, possibilidade. Então, aqui nós iremos estar tratando aí do ordenamento jurídico e o Poder Judiciário pode se imiscuir em questão de políticas públicas sob essa ótica, quando não há. Então, o Judiciário pode entrar nessa questão e não seria violação ao princípio da separação dos poderes. A notícia do Superior Tribunal de Justiça fala do ano de 2017, essa é uma situação que está sendo reiterada ao longo do tempo, então é jurisprudência, entre aspas, a responsabilidade por dano ambiental, que está em negrito, é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato e, por consequência, gere responsabilidade. Então, essa temática será tratada no tópico da responsabilidade ambiental, tutela jurídica do meio ambiente. Envolve a responsabilização civil. Então, aí já mostra a repercussão ambiental no âmbito dos tribunais aí, e as consequências advindas disso em termos de responsabilidade. E é isso. Então, são os comentários necessários a respeito de algumas notícias e não esgota o tema, como a gente pode observar.